Boa noite, irmãos. Boa noite. Todos sejam bem-vindos nessa casa de luz. Súplica. Pai, acende a tua luz divina em torno de todos aqueles que se esqueceram da bênção nas sombras da caminhada terrestre. Ampara aos que se esqueceram de repartir o pão que lhes sobra na mesa farta. Auxilia aos que não se envergonham de ostentar felicidade ao lado da penúria e do infortúnio. Socorre aos que não se lembram de agradecer aos benfeitores que lhes apoiam a vida. Compadece-te, Senhor, daqueles que dormiram nos pesadelos da delinquência, transmitindo herança dolorosa aos que iniciam a jornada humana. Levanta os que olvidaram a abnegação no serviço ao próximo. Senhor, apieda-te do sábio que ocultou a inteligência entre as quatro paredes do paraíso doméstico. Desperta, Senhor, os que sonham com o domínio do mundo, desconhecendo que a existência no corpo físico é simples minuto entre o berço e o túmulo, à frente da imortalidade. Ergue, Senhor, os que caíram vencidos pelo excesso de conforto material, e corrige os que espalham a tristeza e a dor. E assim, Senhor, acorda as almas distraídas que envenenam o caminho alheio com a agressão espiritual dos gestos mais dolorosos. Estende mãos paternas a todos os que se esqueceram de renovadora que seria a sua vida, escutando a tua lei. Esclarece, Senhor, aos que se perderam nas sombras do ódio, da vingança e da ambição. Eles todos, Pai, qual já sucedeu a tantos de nós, são delinquentes que escapam aos tribunais da terra, mas estão assinalados por tua justiça soberana e perfeita. Por isso, Pai, com o seu poder infinito do bem, olhar por todos, assim seja. Francisco Cândido Xavier, de André Luiz. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à casa mais uma vez, também quem vem pela primeira vez, igualmente. A leitura já foi uma prece, né, Cris? A gente apenas vai reforçar essa leitura de abertura também com uma prece. Vamos então mentalizar a figura de Jesus em nossos corações, em nossas mentes, pedindo ao Divino Mestre e Amigo a proteção, a paz, a orientação segura que só Ele nos dá, para que nós possamos, a partir de agora, mais alguns minutos, estar sintonizados com o bem, com a mensagem do Evangelho, com a renovação, para que nós possamos, Jesus, trabalhar um pouco mais na construção do homem novo e nos fortalecermos para que possamos vencer aquele homem velho que ainda está em nós. Senhor, que esta prece ilumine corações, toque cada um dos sofredores, fortaleça a nossa família, fortaleça a nossa casa, a casa espírita, a casa da família, que irradie esta oração, Senhor, com todos os que oram nesse momento, elevando o pensamento até vós. Esteja conosco, Jesus, mais uma vez, nesse aprendizado, e a Ti somos gratos, porque sabemos que Tu já estás entre nós, nos intuindo para o bem. Que assim seja. As nossas atividades da casa, elas são sempre projetadas aqui no painel, né?
no Data Show, e temos uma placa lá na entrada com as nossas palestras, né? Hoje é o nosso último dia da feira do Livro Espírita lá no Barra Shopping. A gente agradece o carinho de todos que auxiliaram, em especial a Dona Aninha de Ávila, né? Que o Sr. Dorico liberou ela esse ano, há 12 anos que ele pega. Mas a Dona Aninha que foi vamos dizer assim, a principal colaboradora para a feira este ano, né? Vários estiveram lá, mas realmente o maior espaço de tempo foi a Dona Aninha que preencheu, né? Porque a gente precisa manter a feira aberta no período do shopping, né? O shopping ele abre antes do Natal e fecha depois do Carnaval, então não seria justo nós ficarmos só no período do Natal ou só no período do Carnaval e depois nos recolhermos. Já que a gente ganha o stand, então a gente colabora também para enriquecer lá o Barra Shopping. A gente agradece a família do Barra Shopping, que eu acredito que na semana que vem o Lauro, o Lu, o Elmo já estarão aqui conosco de novo, né, Claudete? Eles fazem falta aqui com a gente, né? Estão sempre durante todo o ano, mas aí no verão eles sempre trabalham lá no shopping. Qualquer dúvida, né, sobre atividades da casa, essas que estão na placa, podem ser esclarecidas com os tarefeiros aqui ao final da atividade. Nós temos uma campanha do quilo permanente, é só trazer os alimentos não perecíveis, né? E pedimos a colaboração das pessoas para ajuda com as nossas despesas. Não precisa ser necessariamente a colaboração em dinheiro, porque não há um valor fixo na doutrina espírita e nem obrigatoriedade de nada em termos de dinheiro na casa espírita. Mas há uma manutenção, há gastos de luz, de água, agora nós temos telefone, temos internet, né? A Rose hoje, né, já faz toda a parte contábil aí da casa, pagamentos e tal, tudo online, e então instalamos a internet aqui na casa. Então nós temos esses compras de apostilas, de livro, né? Quem quiser colaborar, só conversar com o pessoal da casa, né? Os nossos DVDs, os nossos livros da biblioteca, as nossas mensagens, jornais, isso tudo é gratuito. Só se inscrever na casa, a mensagem pode inclusive pegar para distribuir. Temos aí a venda dos livros da livraria, né, que também é uma forma de ajudar com a casa, né? Temos água frutificada no final, né? E sempre reforçamos o seguinte, né? A Rádio Boa Nova, ela amplia o seu leque de amigos lá nas casas André Luiz em São Paulo, através do Clube Amigos da Boa Nova. E através desse clube de amigos você ajuda a manter a instituição das casas André Luiz, né? São 1.600, imagine uma PAI aqui na nossa região, com 1.600 crianças. Esse é o tamanho das casas André Luiz. Só vivendo lá no Guarulhos tem 900 crianças. E todo o trabalho é mantido pela doutrina espírita. Então quem quiser sintonizar em casa a Rádio Boa Nova ou pela internet, tem aqui a orientação, tem esse material lá na entrada, a orientação de como fazer, TV Mundo Maior, né, todos os veículos aqui das casas André Luiz, como sintonizar, e tem uma ficha de adesão, também espontânea, qualquer valor. Quem quiser ser sócio do Clube Amigos da Boa Nova, colabora com as casas André Luiz dessa forma. E pode daí comprar livros, CDs, DVDs espíritas da editora com desconto. Então tem essa vantagem. Essa fichinha de inscrição está lá na entrada. Quem ainda não sintonizou a rádio e quem ainda não sintonizou a TV, não sabe o que está perdendo, né? A parabólica hoje está mais facilitada, é uma parabólica digital, em torno de R$300, né, para quem já tem antena. E aí pega a rádio e a televisão 24 horas por dia com programação espírita, né? Inclusive a programação da FEB hoje está dentro da programação das casas André Luiz. Então está tudo conjugado, tanto a TV da FEB como a Rede Mundo Maior, né? E faz toda a diferença. Às vezes não pode vir no centro, né? Tem a emissora em casa. Um lembrete, a criança mais velha que eles têm lá, ela está quase com 60 anos, entrou lá como criança de verdade, está lá até hoje. A maioria lá é adulto, que foram para lá criança, gente deficiente, então está. Gente lá está 30, 40 anos. Nós fomos com o seu Dorico, a Dona Aninha, já por 2 anos visitar as casas André Luiz. Como nós falamos, as pessoas não têm ideia do que é acolher 900 crianças especiais só na unidade de longa permanência.
estrutura de comida, a dieta alimentar deles toda individualizada, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, psicólogo, terapeuta ocupacional, não sei quantas toneladas de roupa por dia. É uma indústria mesmo. E aí tem mais 600 crianças que são atendidas em casa, em outras unidades ao longo da Grande São Paulo. E eles estão terminando agora, inauguraram recente um ambulatório que vai ser para mais 3.000 crianças. Então é um trabalho que tem um custo muito grande. Bom, a gente, só para encerrar, já tomei uns minutinhos da série, o seu Nene já convida para quarta-feira a dona Iraci Chiarelli, de Balneário Camboriú, com o tema do Evangelho no Lar. Próxima quarta-feira às 20 horas. E hoje a Célia Veiga retorna a casa, nossa querida, a gente já disse tarefeira da casa, né? Mas também tarefeira lá do Centro Espírita Paz do Senhor de Joinville. Desculpa, Célia, falei um pouquinho demais. Sim. Caros irmãos, boa noite. A paz nos nossos corações. Hoje a Cida convidou para falar a respeito de família. Então, vamos ver o que nós... É o que todos nós temos, né? Então, algumas coisas em comum, outras... Então, a reencarnação é uma dos princípios básicos da doutrina espírita, e é através da reencarnação que nós formamos as nossas famílias. Então, quando encarnamos em determinada família, sobretudo como parentes próximos, né, no mesmo lar, principalmente, na maioria das vezes são espíritos simpáticos, são espíritos que não estão se conhecendo naquela encarnação, já se conhecem de longa data. Alguns ligados pelos laços de amor, serão fortalecidos durante aquela encarnação, outros pelos laços não vamos dizer de hoje, laços de desamor que vêm no mesmo lar para que se transformem em amor. Ninguém nasce para manter um lar, para manter desavenças, para ter animosidades cada vez maiores. Justamente o contrário, com a nossa família, que nós temos a primeira necessidade, né, de ajuste. Porque nós sabemos, né, que existe a parentela corporal e a parentela espiritual. Aquelas pessoas que são da nossa família espiritual, que não são da mesma, não nasceram na mesma família sanguínea, mas que são nossos irmãos de coração. Então, essas são a nossa família espiritual. Mas a nossa família corporal, se ainda não são ainda nossa família espiritual também, é a nossa tarefa nessa encarnação trazê-los também para a nossa família espiritual. E como que isso vai ser processado? Quando a criança nasce, Kardec perguntou na questão 383, ele pergunta qual a utilidade do espírito passar pela infância. E os espíritos respondem que ao encarnar para se aperfeiçoar, o espírito durante esse período é mais acessível às impressões que recebe, capazes de auxiliar no adiantamento, para o que devem contribuir os incumbidos de educá-los. Então, aí cai naquela responsabilidade dos pais de orientarem aquele filho que nasceu, não por acaso, no nosso lar. Temos para com os nossos filhos uma responsabilidade muito grande, porque essa família, esse filho, nós não caímos de paraquedas na nossa casa. Ele nasceu ali justamente cumprindo aquela programação da qual nós tivemos parte. Nós queríamos aquele filho, assim como aquele filho queria nascer na nossa família. Então, até numa determinada ocasião, uma adolescente comentou com a gente, né? Dá até raiva de ser espírita, porque eu não posso nem dizer eu não pedi para nascer, porque eu sei que eu pedi. Então, e é a maior verdade mesmo, né? Todos nós nascemos na família que precisávamos nascer, que queríamos. Muitas vezes imploramos para nascer naquela família e depois não tem como dizer, eu não queria, não cansei de brincar, né?
escolheu, estamos aqui justamente para seguirmos em frente. Então, como a Kardec coloca, os espíritos colocaram para Kardec, é na infância que esses espíritos estão mais maleáveis, enquanto há aquela perturbação momentânea, né, entre enquanto ainda o corpo ainda está se desenvolvendo, o espírito está se adaptando ao corpo, ao crescimento dos órgãos, dos sentidos, do corpo de modo geral. É naquele período que o espírito está acessível a receber novos conceitos, novas moralidades, novas oportunidades de compreensão, que vão fazer a diferença podem fazer a diferença naquela encarnação. Digamos um espírito que durante muitas encarnações ele foi um ladrão contumaz, que roubava direto. Ele pede para nascer filho de ao estar no espiritual, né, ele se arrepende e pede para nascer numa família em que os pais prezem pela honestidade, justamente para que ele possa aprender. Então, ali na infância, os pais vão dando aquele conceito de honestidade, do respeito à propriedade alheia, mostram o quanto é importante aquilo que é conseguido com trabalho, deve ser respeitado. Nas mínimas coisas, né? A partir do momento que ensina aquela criancinha a pedir licença antes de pegar alguma coisa de outra pessoa. Né? E também que os pais também peçam licença para pegar a coisa da criança, explicando, não simplesmente pegar porque entra a força do exemplo. A criança aprende muito mais pelo exemplo do que só a imposição. Se é colocado só para ela, que ela tem que pedir, mas as coisas dela não são respeitadas, ela também vai ficar naquele conflito de o que é o correto. A partir do momento que ela vai crescendo, quando chega na adolescência, aquele espírito vai retomar a personalidade total das encarnações anteriores. Então, toda aquela bagagem das encarnações em que ele foi um ladrão vão aflorar. Se ele foi orientado desde a mais tempo infância nos padrões da honestidade, aqueles conceitos novos que ele adquiriu vão entrar em choque com aquela bagagem que ele tem. E ele vai pensar duas vezes. Ele vai poder até ter vontade de roubar, ter impulso, mas ele vai questionar, não, mas eu sei que isso é errado. E vai automaticamente, vai assimilando aquele novo conceito e vai conseguir vencer aquilo que ele trazia dentro das encarnações anteriores. Isso não só se refere à honestidade, qualquer coisa que a gente tenha para corrigir vai ser ali naquele momento que vai adquirindo. Essa questão do respeito à propriedade é uma coisa que a gente vê, às vezes a gente mistura, né, junto com na educação dos filhos, né, quando chega um amiguinho, né, a criancinha tem a bicicletinha, né? Ela tem que aprender a dividir as coisas. Chega uma visita, a criança da visita empurra a criança da casa da bicicletinha, pega a bicicletinha e sai andando. Os pais muitas vezes, você tem que aprender a dividir. Não pode reclamar do amiguinho pegar a bicicleta. Então, e se o pai daquela criança pegasse o nosso carro e saísse com o nosso carro, qual seria a nossa... A gente iria dizer, mas poxa, eu tenho que ser amigo, eu tenho que emprestar meu carro para ele. Até que ponto? Então, ensinar a generosidade à criança passa também pela questão do respeito à criança, assim como porque aí ele vai achar que quando ele for na casa do amiguinho, ele também tem o direito de pegar as coisas do amiguinho e não vai dizer, não, mas você não pode. Quando ele foi na minha casa, ele fez, ninguém fez nada, então agora eu também tenho todo o direito de fazer. Então, a necessidade de ter o consenso, de conversar, né, de ouvir os dois lados, dizer, olha, vamos conversar. Então, você pode até dizer para o amiguinho, olha,
Vamos então uma vez de cada. Agora você está brincando, agora na próxima você vai deixar o outro passar a volta da bicicletinha. Um exemplo assim, né? Para que a criança aprenda com um exemplo que ela, assim como ela tem o dever, né, de respeitar, como ela tem o direito de ser respeitada, ela também tem o dever de respeitar os outros. É a mão dupla. O dever, o direito, porque tudo se fala em relação aos direitos. Todo mundo está sempre disposto a lutar pelos seus direitos, mas ninguém está disposto a assumir os deveres. Então, isso tem que ser discutido lá na criança já o mais cedo possível, a questão dos direitos e deveres. Todos nós queremos ter os nossos direitos respeitados e estamos corretos. Mas devemos lembrar, né, que também, assim como eu tenho direitos, o outro também tem. Isso vai ser ensinado nesse relacionamento pais e filhos, dentro da família, que esses valores vão se transformando, vão se interiorizando como valores da criança e vão passar, mesmo quando chega naquela fase da adolescência, em que muitas vezes há aquela revolta, justamente por o espírito estar tomando posse das suas reminiscências de encarnações anteriores, mas se ele foi tratado com respeito, ele vai aprender. Ele também vai, por mais que ele tenha conflitos, ele não vai perder o respeito. Uma determinada mãe uma vez comentou, né? Ele presenciou assim, né? Estava a mãe com um pequenininho, né? Uma criança pequena o tempo todo, né? Aquele pequenininho. Mãe aqui, mãe dali, chamando o tempo todo. E daí uma outra mãe de filhos adolescentes, né, olhou e comentou assim: na cidade a gente tem que mandar eles calar a boca. Depois tem que pedir, pelo amor de Deus, que eles conversem com a gente. Aí a gente fica refletindo, né? Será que agora tem que pedir, pelo amor de Deus, para que conversem com a gente, porque mandou calar a boca naquela época? Não poderia haver um meio termo? Não poderia haver ouvir a criança? Quando ela tem uma porção de coisas para contar, a gente pode estar ocupado naquele momento, mas ouvir um pouquinho e depois explicar para a criança. Então, agora espera só um pouquinho, depois ouvir um tanto, né? Agora espera um pouquinho, que agora a mãe precisa fazer isso, o pai precisa fazer aquilo. Ou criar situações, né, em que haja possibilidade de interagir, em que os pais estão fazendo alguma coisa, algum tipo de trabalho manual, por exemplo. A mãe está trabalhando, está lavando uma louça, ela pode conversar com a criança. Ela pode chamar a criança para secar a louça, enquanto estão ali, as duas ali na cozinha, pode conversar. Muitas vezes a criança não se nega a colaborar de uma altura em diante de idade. A criança, o jovem não quer participar, ajudar, porque muitas vezes quando ela era pequenininha, ela também, a gente também, na pressa, né, você só trabalha. Depois, quando a gente precisaria que ajudasse, aí eles também não querem. Então, é sempre uma negociação, né, para conseguir haver essa interação. Porque é dessa interação de pequeno que vai crescer, que esse relacionamento vai amadurecendo. Sem que os pais precisem passar por aquela fase, aquela coisa que algumas vezes a gente vê também, né, de dizer: não, meu filho está sempre certo, meu filho é maravilhoso em todos os sentidos, meu filho não tem defeitos, as pessoas que lidam com ele. Então, os amigos nossos, os amiguinhos deles são tudo, ninguém é tão inteligente quanto meu filho, as professoras que implicam com meu filho, nossa, imagina. É importante a gente ver os dois lados, perceber os dois lados. Lembrar que, por mais maravilhoso, por mais que a gente ame os nossos filhos, com certeza vamos amá-los, mas por mais que a gente os ame, não significa que eles sejam perfeitos. Se eles fossem perfeitos, eles não precisariam ter encarnado na Terra. Acho que só Jesus que foi perfeito que nasceu aqui na Terra. Todos nós que estamos aqui,
encarnados, temos alguma coisa a corrigir. E assim como eles não são perfeitos, eles têm coisas a corrigir, da mesma forma que nós também, como pais, como tios, como avós, também temos coisas a corrigir. Também nós não somos perfeitos, ainda não atingimos a perfeição. Então, é necessário haver essa humildade de ambas as partes, para que a gente possa ter um relacionamento familiar de uma forma com um respeito maior. Tem um humorista, não lembro se é o Carlos Eduardo Novaes ou o Luiz Fernando Veríssimo, que ele tem uma crônica que ele comenta, de alguns anos atrás, ele comentava assim, eu não sei quando vai ser a minha época de comer o peito de frango. Porque quando eu era criança, o peito de frango era do meu pai. Era só ele que podia comer o peito de frango. A hora que era colocado o frango na mesa, era cortado o peito de frango, era do meu pai, porque ele era o chefe da família, etc. Agora, a minha filha é a primeira a comer o peito de frango. Porque, afinal de contas, os filhos que têm que ter liberdade de escolha, os filhos que têm que respeitar o que os filhos querem. Ou seja, eu não sei quando que vai ser a minha época de comer o peito de frango. Agora seria mais fácil, é só comprar direto a bandeja, é só com peito de frango. Mas é uma transição, né, que aconteceu, que vem acontecendo, né, nos padrões de educação, porque ele estava comentando justamente isso, né, que partiu-se de uma época em que os filhos muitas vezes tinham medo dos pais, né, não abriam a boca, não era por respeito, era por medo. Em muitos lugares, se o pai olhava, não era, já baixava a cabeça, não por respeito, mas por medo. É diferente quando o pai, se o pai olhava assim, naquele sentido de não é a tua hora agora, mas espera depois, é uma coisa, mas muitas vezes era não é a tua hora nunca. Era aquela coisa assim, você é o último que fala e o primeiro que apanha. Então, era esse tipo de vida que se tinha há muitos anos. E depois passou-se por uma situação totalmente contrária, em que o pai não é respeitado em hipótese alguma. O filho que determina como que vai ser as coisas e é considerado como aceito. A sociedade muitas vezes aceita como correto, porque na verdade a gente sabe que não é. A necessidade da educação, os filhos estão sob a responsabilidade dos pais, cabe aos pais direcionarem esse filho. E aí esse filho, claro que ele também pode lutar pelos seus direitos, mas de uma forma sensata também. Às vezes o pai ou a mãe pode cometer algum erro, pode cometer alguma injustiça. É uma coisa possível de acontecer, mas então não vai ser com merdas, né? Não vai ser com falta de educação que a criança ou o jovem vai conseguir modificar aquelas pessoas. Então, a instituição do diálogo desde cedo dentro da família é que vai fazer com que o diálogo permaneça sempre existindo, estar aberto ao diálogo em todos os sentidos. Para isso, há uma necessidade de haver um bom senso de ambas as partes, a começar dos pais que vão passar para os filhos. Só que muitas vezes também os filhos são espíritos mais evoluídos que os pais. E é um momento que também os pais têm que admitir que também terão coisas a aprender com esses filhos. E outra coisa é não se isolar. A família não pode se isolar de tudo, viver só enclausurada, porque passa a ter aquele conceito, só aquele conceito pessoal. Então, se a gente olha agora, né, vai comentar alguma coisa, a pessoa fala assim, nossa, mas o meu filho é um gênio. Meu filho de 3 anos mexe no celular ali e faz um monte de coisa que eu não faço. Tá. Quantas crianças de 3 anos que fazem isso? Porque nasceram com o celular na mão praticamente. Então, a criança é inteligente, mas tem a inteligência dentro da média
atual. Não dentro da média atual da nossa época. Da nossa, que eu digo da minha. Tem outras pessoas mais jovens aqui. Mas para gente que foi ter contato com o celular só depois de uma certa idade, é muito mais complicado do que aquela criança que está vendo ali, desde que nasceu, está vendo o celular. Então, eles vão ter, não é se a única criança com a qual eu convivo é aquela minha criança, eu vou achar que aquele meu filho, nossa, meu filho não mais, ele já faz isso. No entanto, as outras crianças da idade estão fazendo as mesmas coisas. Claro que a gente tem que estimular o nosso filho cada vez mais a fazer coisas boas, a fazer naquilo que ele demonstra ter aptidão, naquelas coisas corretas que ele faz. É importante haver um estímulo para que continue. Mas aí, nesse livro aqui, Família e Espiritismo, tem uma série de situações que ele comenta, que é a teoria do elogio. Ele fala que é importante elogiar. Realmente, o elogio é um estímulo. Mas que tipo de elogio que vai dar resultado? Só elogiar por elogiar não vai surtir efeito. Então, ele cita alguns exemplos, que eu peço a liberdade de ler para vocês aqui. Então, um elogio útil. Obrigada por ter lavado o carro, está parecendo novo outra vez. Então, o que a criança vai pensar? Né? A criança, o jovem vai ter aquela dedução lógica. Poxa, eu fiz um bom trabalho. Ele reconheceu o meu esforço, ele viu que eu me esforcei e procurei fazer um trabalho muito legal. Ou seja, eu posso ser útil. Ele pode não pensar exatamente com essas palavras, mas é o que ele vai interiorizar. Agora, se o elogio inútil que ele comenta, assim, diante da mesma situação, a pessoa só fala, você é um anjo. A criançazinha aqui, sou um anjo por quê? E daí? Né? Então, o elogio específico demonstra que foi reconhecido aquilo que foi feito, aquele esforço, e vai produzir a possibilidade de que aquela atitude possa continue acontecendo. Me permite, outro dia eu vi na internet, no G1, na Folha de São Paulo, um menino que pediu para o pai, acho que no Rio de Janeiro até, que a sua festinha de aniversário, sei lá, 5 anos, 6 anos de idade, fosse temática com a profissão do pai dele. O pai dele é gari no Rio de Janeiro, aqueles que usam a roupa alaranjada. E o pai produziu então a festinha do filho, porque o sonho dele é ser igual ao pai. Isso é raro hoje em dia, porque o que vai na loja de decoração infantil tem a festa de aniversário do príncipe e da princesa. E a gente tem que cuidar com isso, de dizer, meu filho é um príncipe ou uma princesa. Cuidado com a formação da criança nesse sentido, né? Pode chamar eventualmente de príncipe, de princesa, mas não incutir na cabeça dele que ele é um príncipe ou uma princesa. Exato. Esse aí a gente vê, esse é um exemplo, eu não vi, mas pela história, olha, já tem coisa bonita, né? A criança realmente valoriza o pai pelo pai. Não importa, não está preocupado com a questão da sociedade, né? O pai é o herói dele. E esse é o ideal que seja, porque nessa fase, a fase da criança, é o melhor realmente que tem como referência os pais. E não que vá buscar como seus heróis, como seus modelos de referência, coisas que estão distantes e impossíveis muitas vezes. Então, esse é um trabalho maravilhoso. Isso me lembra uma situação dentro de uma escola em que os pais, a diretora chamou o pai, pediu que o pai comparecesse à escola, e o pai foi no final de semana, né, na reunião no final de semana, o pai foi, né, e a diretora falou, pois nós queríamos conversar com a senhora porque o seu filho é um exemplo. É uma das poucas crianças que não dá problema aqui. Então, nós gostaríamos de ver com o senhor, né, o que acontece, por que o seu filho é tão ajustado, é uma criança modelo. Ele é estudioso, ele se dá bem com os amigos, ele é uma criança que gosta de si mesmo, que isso é muito importante.
a autoestima demonstra que ela é valorizada. Então, o senhor deve passar muito tempo com o seu filho, naturalmente, né? Aí ele abaixou a cabeça e disse, pois é, só no fim de semana, só no domingo que eu fico com meu filho. Porque eu tenho 2 empregos. Quando eu saio de manhã, ele está dormindo. Quando eu volto à noite, ele está dormindo. Eu só vejo ele no domingo. Hoje eu estou faltando no trabalho para vir aqui na reunião, né? Porque eu expliquei que era muito importante, porque era a reunião do meu filho, não tinha uma dispensa, mas eu realmente me sinto até culpado, porque eu não tenho muito tempo com meu filho. Mas o senhor deve fazer alguma coisa, não é possível, né? Porque ele fala tão bem do senhor, né? Bom, a única coisa que eu faço, assim, é que toda noite, quando eu chego, eu vou dar um beijo nele e eu faço um nozinho no lençol dele, na ponta do lençol dele. E no dia seguinte, quando eu vou trabalhar, eu passo lá, dar um beijo nele e dou um outro nozinho no lençol. Então, quando ele levanta, quando ele acorda, ele passa a mãozinha no lençol, ele vê aqueles 2 nozinhos, então ele sabe que eu estive ali, ele sabe que eu amo, ele sabe que eu estou presente na vida dele. Então, com aqueles 2 nozinhos no lençol, às vezes a gente fala do tempo, eu não tenho tempo para ficar com meu filho, né? Eu não tenho, nossa, não tenho. Aquele pai conseguiu, mesmo precisando trabalhar tanto tempo, ele conseguiu com um pequeno gesto mostrar para o filho o quanto ele era amado. E aqui naqueles finais de semana, no domingo, quando eles estavam juntos, era suficiente para que a interação deles permanecesse de uma forma que a criança interagisse na vida, de modo geral, de uma forma correta. Então, são essas pequenas coisas, às vezes, que vão fazer a diferença no relacionamento entre os pais e filhos, e que vai dar a diferença também. Uma criança que é muito importante, né, que a gente não rotule nossas crianças. Não só nossos filhos, como nossos alunos, como nossos vizinhos, as crianças, aliás, pessoa alguma, né, deve ser rotulada. A partir do momento que a gente coloca o rótulo em alguém, nós já vamos para ver aquela pessoa sempre só daquela forma. Essa pessoa é muito chata. Eu não vou... Cada vez que a pessoa começar a falar, eu já vou ficar pensando, para mim é disse. Essa pessoa é muito estúpida. Mesmo que ela venha falando calma, já fica esperando. Daqui a pouco vai vir os 2 pés. Então, é importante não colocar a rótulo. E com algumas crianças, há um cuidado maior. Porque se a criança vive derrubando as coisas, e cada vez que ela derruba, eu só falo, você é muito desastrado. Ela vai interiorizar que ela é desastrada e ela vai continuar derrubando coisas que ela deseja. Se ao passo, se disser para ela, vamos tomar cuidado, né? Bom, você caiu agora, mas vamos levantar, força na perninha aí, levanta, vamos em frente. Né? Então, um estímulo para que ela continue, ou se ela vai quebrar, se ela vai lavar uma louça e quebra um copo. Não adianta deixar você fazer nada, porque destrói tudo. Quantas vezes que nós mesmos, quando estamos lavando uma louça, derrubamos um copo, quebramos um copo. E nem por isso, né, a gente vai deixar de fazer aquela... nunca mais eu vou lavar a louça porque eu quebrei o copo. Então, mas às vezes a gente não deixa a criança fazer, ou a criança quer arrumar a cama, mas ela não deixa a cama bem lisinha, não fica bem arrumadinha. Então eu tenho que fazer. Por que não mostrar para a criança como que faz e deixar? Não tem problema que não fique 100% feito como nós gostaríamos. O importante é que a criança se sinta participativa e cresça sabendo que ela é útil. Não espere, não cresça esperando para o mundo inteiro cheio em torno dela, porque se ela cresce tendo quem faça tudo por ela, tendo quem atenda
em todos os sentidos, tudo que ela quer, quando ela tiver contato com o mundo real é diferente. A professora não vai dar nota 10 para ela se ela não fizer todos os trabalhos, se ela não se aplicar. E mais ainda, no futuro, quando ela for trabalhar, todos nós no futuro, toda criança no futuro vai precisar se manter, existe a necessidade do trabalho. O patrão, o chefe, não vai fazer o que ela bem entende. Ela não pode simplesmente, hoje eu não estou acostumada a trabalhar, eu não quero trabalhar, ponto final. E aí vai ser mandado embora. Então, tem a necessidade de haver essa preparação, o relacionamento na família passa pelo processo de colocar limites para que a criança entenda que todos nós passamos por limites na nossa vida. Ninguém de nós faz aquilo que bem entende a toda hora. Se nós temos horário para trabalhar, nós temos horário para fazer, para cumprir com as nossas obrigações, nós temos prazos na nossa vida que nós temos que cumprir. Então a criança desde cedo precisa compreender esses detalhes também, para que ela possa no futuro ser aquilo que todo pai deseja, filhos, ser feliz. Não precisar se frustrar no futuro. É preferível uma pequena frustração na infância do que uma grande frustração na idade adulta. Quando temos a partir do momento que convivemos na lei da liberdade aqui nos livros dos Espíritos, nos mostra, a partir do momento que duas pessoas estão convivendo, já existe a necessidade do respeito à liberdade. O meu direito termina onde começa o direito do outro. E esse conceito também é necessário ser interiorizado pelas crianças, pelos jovens, pelos adultos, também, que muitas vezes também a gente também acaba esquecendo. Todos nós estamos aqui para aprender. Todos nós podemos ter uma troca, independente da idade. Temos a necessidade de compartilhar informações, compartilhar comportamentos, para que nós possamos sentir, nos lugares onde formos, não apenas um pequeno grupo, não apenas uma turma de conhecidos, mas que possamos conviver todos como uma grande família espiritual. Possamos quando estamos aqui no Centro Espírita Jesus de Nazaré, que possamos todos ser uma grande família do Centro Espírita Jesus de Nazaré, uma família espiritual em que haja amor, carinho e respeito entre todas as pessoas de todas as faixas etárias, independente de a qual família se pertence. Quando se refere a crianças, né, tem aquela frase, né, que sai muito volta e meia sai no Facebook e em outras redes sociais. A gente está muito preocupado em deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Mas será que nós estamos procurando deixar para o mundo filhos melhores? Que é isso? O mundo vai ser melhor de acordo com os habitantes desse mundo. E só para encerrar aquela historinha do pai que estava brincando estava querendo trabalhar e a filha não dava sossego, né? O filho ia o tempo todo falar com o pai. Daí o pai pegou uma mamute, cortou em vários pedacinhos, assim, falou, monta esse quebra-cabeça aqui, agora um monte de coisa azul, um monte de coisa verde, ele vai levar um tempão para montar esse quebra-cabeça. Enquanto isso eu consigo adiantar meu serviço aqui. Daí a pouco ele voltou com o quebra-cabeça montadinho. Eu disse, mas como tão rápido assim, meu filho? Ele disse, pai, foi fácil. Do outro lado tinha a figura de um homem. Eu consertei o homem, consertei o mundo. Então, muito obrigada a todos pela paciência e muita paz. Te agradece a Célia Sky. Célia é escritora, mas com temática não espírita, né, Célia, seus livros, né? Mas deve ter um conteúdo moral nas histórias, né? A Célia é escritora, atua
com a infância e juventude, junto à casa, o Centro Espírita Paz do Senhor, né? E também junto à DIGE também, um pouquinho também ainda, né? Sim. Um pouquinho bastante. Sim. Um pouquinho bastante. Então, fala aí com conhecimento de causa. Nós temos ainda alguns minutos, né? Se alguém quiser compartilhar alguma ideia, tirar alguma dúvida com a Célia, aproveitando que o tema, eu acho que toca a todo mundo, né? Porque família nos diz respeito a todos. Então vamos aproveitar porque nós ainda temos. Hoje eu quero permissão do pessoal, aproveitando a Célia aqui, quando ela falou a respeito da limitação que os pais dão hoje para as crianças, na hora de fazer um trabalho, pequeno trabalho, porque não pode, porque a lei não deixa, porque é criança e tal. Isso a criança vai aprendendo que ela tem que deixar o pai fazer, os adultos fazer, porque a lei protege, porque tal. Eu gostaria até de, em termos de uma brincadeira, o nosso avô, ele nasceu no século, antes de 900 ainda, mas ele era um filósofo nessa história. Ele sempre dizia assim, ó, quem perde o serviço de uma criança, não, o serviço de uma criança é pouco, mas quem perde é louco. Porque nós, na nossa quando a gente era pequeno, educando, naqueles tempos de dificuldade, mas o trabalho era uma coisa principal na nossa vida. Eu gostaria até que a Célia falasse um pouquinho a respeito, não que eu seja contra a proteção das crianças, mas essa super proteção. Tá. Então, isso é... Deixa eu montar. Bom, essa questão, assim, eu acho que é uma coisa bem importante, porque nós temos que pensar, por que foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente? Para proteger aquelas crianças que são espancadas, que são abusadas, que são obrigadas a fazer coisas para as quais não têm condição. E o que as pessoas torcem? Não pode fazer nem enxugar uma louça, não pode varrer. Isso é trabalho infantil. Isso não é trabalho infantil. Isso é colaboração dentro do lar. A criança tem que aprender desde cedo que ela faz parte da sociedade para que ela possa ser no futuro alguém produtivo para a sociedade. Ela tem que aprender que ela tem que ter deveres a cumprir dentro do lar também. Claro que não exageradamente, mas não prejudica absolutamente nada a criança enxugar uma louça, a criança arrumar a sua cama, ela se tornando responsável por aquilo. Quem que dorme naquela cama? Então, quem que tem que manter aquela cama arrumadinha? Não preciso arrumar porque eu vou deitar de novo, eu vou almoçar tudo de novo. Mas enquanto não está deitado... Transmissão de valores, né? Exato, transmissão de valores. Enquanto não está deitado, precisa estar almoçado, não pode arrumar agora, mesmo que, como eu tinha comentado ali no começo, né? Mesmo que não fique a perfeição. Mas ela já sabe que ela tem capacidade de fazer aquilo. Ela vai interiorizando aqueles valores de que ela faz parte do grupo. No futuro, ela vai ter que trabalhar, querendo, por mais que não... Em qualquer condição, ela vai ter um trabalho a realizar. E se ela não for responsável desde pequena, dentro daquilo que ela tem condição de fazer, como que ela vai aprender? Que valores que ela vai interiorizar? Como que era que os índios passavam os valores para os pequenos? Né? Era justamente ali no trabalho junto, trabalhando junto, que eles iam contando histórias, iam passando os valores. E é justamente também no momento que se está fazendo coisas juntas, que se aprende, que se observa, que se tem a noção para interiorizar aquilo que é realmente importante. A partir do momento que a criança passa a colaborar, a criança ou o jovem, ele passa a colaborar nas atividades da casa, dentro das suas possibilidades, sem exploração, naturalmente, sem exageros, ela vai saber que ela faz parte daquilo. Se ela pode sujar e vai ter sempre alguém para limpar, ela também vai sujar, vai jogar lixo na rua, porque afinal de contas tem alguém para limpar, né? Para quê? E aí, por favor. Agora, se ela sabe que ela é responsável por alguma coisa, ela vai vir a ser um cidadão responsável, sabendo que faz parte, ela faz parte daquele mundo. Se o mundo é nosso, todos nós temos que nos preocupar
preocuparmos com eles. Célia, se eu termino, só mais uma consideração. Quando eu tinha 7, 8 anos, chegou um casal na nossa casa, tinha um menino da minha idade, né? E aí a mãe dele comentando que ele estava fazendo um serviço numa panificadora. Aí o pessoal ficaram abismado, não pode isso, como é? Vocês têm uma condição financeira boa. Eu disse, não, o meu filho tem que aprender a dar valor ao trabalho e ao dinheiro. Hoje ele é um advogado bem sucedido, então colheu o fruto, né? E foi espancado, não foi? Ele foi porque aprendeu a trabalhar. São valores incutidos. É sempre aquilo de torcer as coisas. O que é criado para uma coisa, acabam torcendo para outros, para outros aspectos que não deveriam. Né? Mas na verdade é justamente nesse sentido de cooperação que vai se passando para a criança a importância. E também de que ela não pode fazer tudo que ela quer. Porque nós também não podemos fazer tudo que a gente quer. A gente não pode resolver. Porque depois, se ela não está habituada a respeitar horários, quando ela for fazer o vestibular, será que o portão vai ficar esperando? Vai ficar aberto esperando a hora que ela quiser chegar? Se ela daí chega 5, 10 minutos depois, o portão já fechou, vai ficar esmurrando o portão lá porque não esperaram. Tem que ter aquela noção. Então, é justamente pelo bem dos nossos filhos que é necessário colocar aí entra a responsabilidade dos pais, né, que está ali que os espíritos falam para Kardec, né, que a responsabilidade de que seus filhos vão se dar bem no futuro, no sentido de se dar bem no sentido de evolutivo, né, que vão ser felizes no futuro, vão corrigir, vão vencer as suas limitações, é responsabilidade dos pais. Se os pais fazem todo o possível de orientação, e mesmo assim o filho não dá certo, pelo menos o pai sabe que orientou. Só que quando o filho cresce, ele vai usar o livre-arbítrio dele, né? Mas é importante essa orientação, que cabe como responsabilidade, né? Que vai ser cobrada da gente. Eu queria, não sei se comentar ou perguntar, mas normalmente quando a gente pensa em família, a gente sempre pensa nos filhos, né? E sempre pensa que os filhos têm que melhorar. Eu sou mãe de 3 filhos, tenho uma de 19, outra de 17 e uma de 8. Mas eu aprendi, a maior lição da minha vida foi com a minha mãe sendo filha, porque a minha mãe é uma pessoa muito difícil de trabalhar, tem 75 anos. E desde que eu me conheço por gente, ela sempre teve dificuldade. Só que minha mãe é mãe de 12 filhos e criou quase todo mundo sozinha. Depois que eu comecei a participar da espírita, que eu entendi que a minha mãe não é que ela é um problema, é que ela não conseguiu evoluir. Então, eu comecei a compreender ainda, né? Tem muito que evoluir diante da situação da minha mãe, porque aí eu lembro que a minha filha um dia também leu um livro, que ela também dizia, eu escolhi essa família. E aí eu sempre refletia, que eu também pensava, eu nunca falei para minha mãe, porque eu fui criada na rigidez, né, de não falar, só pensava. Eu pensava, eu não escolhi essa mãe, porque a minha mãe é completamente perturbada. E hoje é evangélica, né, mas ela ainda, coitada, não conseguiu assim. Não sei se ela é perturbada ou a gente dela perturbada. Também comecei a pensar nisso. E aí tem uma outra irmã minha que também começou a participar da espírita, e a minha irmã começou a perceber qual era o papel de nós enquanto filhos. Porque sempre a gente pensa que os filhos têm que melhorar. Daí, nesse sentido, eu comecei também a refletir. Por que nós nascemos filhos dessa mãe? Por que ela teve 12? Por que ela sempre vira e volta, minha mãe volta perto de mim? E eu sou uma das mais novas. Meus irmãos mais velhos não assumem minha mãe. Tipo, não tô nem aí. Ela agora é viúva, ela é uma senhora que quase não consegue caminhar. E eu sempre perguntei, mas por quê? Se eu saí de casa com 9 anos, eu cuidar da vida sozinha, trabalhar. E eu pensava, os outros a mãe criou até 18. E eu saí com 9 e a mãe volta para mim essa carga dele. Depois que eu comecei a participar da espírita, que eu comecei a entender que, na verdade, eu que vou ter que ajudar a minha mãe a evoluir. Hoje a mãe já consegue entender uma coisa, que tem que respeitar, né, as diferentes religiões. Ela não respeitava, ela era chefona e ela que decidia. Né?
Então, acho que isso também a gente às vezes tem que ter humildade, porque apesar de hoje estar muito, como o Samuel disse, muito difícil, foi criadas leis para aqueles que são realmente educados. Mas aí tem gente que generaliza, meu filho não pode. Só que daí as pessoas às vezes esquecem, filho não pode isso. Só que quando ele chega aos 12 anos, ele põe piercing, põe isso, põe aquilo e isso pode. Lá não tem nenhum coisa dentro da sociedade que diz que não pode isso, né? Mesmo se ele está se machucando, sobra para os pais resolver. Quando infecciona, os pais que têm que levar o médico. Então, nesse sentido que eu comecei a perceber, então, qual que é o papel dos filhos, né? Porque às vezes, talvez, os filhos estão fazendo o que é normal de todo adolescente. As crianças estão fazendo, só que a gente que encara diferente. Talvez a minha mãe seja igual à mãe de todo mundo, só que eu talvez não aceitei. Então, é um acerto que eu tenho que fazer, de acertar a minha mãe, entender e ajudar ela. Por isso que eu nasci filha dela, né? Não foi por acaso. Então, eu tenho meu irmão gêmeo e ele já encara bem diferente da minha mãe. Então, apesar de ser gêmeo. E daí, então, eu comecei, depois eu consegui ver isso diante de família, depois que eu comecei a participar da espírita. Eu sempre pensava, né? Não, mas agora eu sei que eu tenho um papel de contribuir, né, com minha mãe. Todos nós temos. Ótima reflexão dela. Todos nós Parabéns. Todos nós temos, aprendemos com os outros. Interessante, se a Célia me permite, interessante que eu tive uma tia-avó que eu gostava muito, irmã do meu avô, que era meu pai, e um neto dela se suicidou. E ela é evangélica também. E esses parentes evangélicos dão um trabalho danado pra gente, mas tudo bem. Aí ela é adventista. Aí ela é adventista. E uma família grande, muitas filhas e tal, então aquele drama, o rapaz se jogou lá da Pedreira Paulinisque, lá em Curitiba, lá na obra dela. 17 anos. Aí eu ia, a cada 10 dias a Curitiba, não pude ir no velório dele, eu ia mandar o jornal que a gente fazia aqui. Quando eu cheguei lá, ela me abraçou, sentida, chorando, ela disse assim, puxa, Giovana, ainda bem que tu veio para me consolar. Eu fiquei pensando, puxa, mas ela é evangélica, as filhas tudo evangélicas, todo mundo faz uma perseguição dos espíritas que é danado. E o espírita que tem que ir lá consolar, e como você disse, a tua mãe está pedindo amparo em você. Dela, ela quer. É o filho homossexual, é o filho homossexual que vai cuidar do pai que rejeitava ele. Então são essas. A doutrina espírita, a gente começa a entender o encaixe da vida com a doutrina espírita. Mas eu quero defender os nossos parentes evangélicos. Mas eu gosto dos meus parentes evangélicos. Eu tenho um genro que é pastor, é expositor, É o seu sonho, né? Não me dá trabalho. Deixa eu defender também. Não, porque tem um detalhe, né? Vamos ser justos, né? Eles dão trabalho às vezes não porque eles querem dar trabalho, por ignorância de não conhecer, né? Não é ignorância do tipo de não conhecer as coisas. Sim. Então, quando a pessoa é evangélica, mas ele tem conhecimento, ele também respeita a gente. Não estou querendo te contradizer, mas só... O senhor vê os meus familiares de Curitiba são todos da igreja adventista. A igreja adventista tem muita qualidade na parte educacional, os melhores institutos de educação, as publicações deles são todas elevadas. Vocês já viram algum escândalo financeiro envolvendo adventistas? Não vê, é uma igreja muito séria. Mas dentro do lar, você está comigo não, né? Porque eles sabem que daí eu tenho argumento. Mas aí eu tenho duas primas que frequentam o Bom Samaritano lá na faculdade espírita. E lá dentro da família, então, os que são adventistas fazem aquela guerrinha, meio não respeitando o fato das minhas duas primas irem na casa espírita. Uma é tarefeira, tudo passista, né? E aí tem essa guerrinha dentro do lar. Só para terminar. Não, só deixa eu terminar. Eu tenho um vizinho, ele não mora ali, que é adventista. E eu agradeço todo dia por ele ser adventista. Todo dia, muito bom. Eu queria comentar sobre a superproteção de filho, principalmente para quem tem um filho só, isso fala por um jogo. Hoje eu estava aqui na casa do cunhado meu que tem um filho que tem só uma criança, é uma superproteção, isso também não é bom. Isso eu aprendi com a minha avó.
E a nossa filha do meio, quando tinha só um filho, eu sempre pegava no pé. Porque se essa criança junta uma coisinha meio errada, eles estão em cima. Tudo não pode nada. Aí eu sempre dizia, isso, porque tem só um. Quando ela teve o segundo, aí ela dizia, pai, que não está não, agora eu já pedi 2 coisas. Por isso que é 12, né? 12, né? Não. E criou todo mundo sozinho. Célia, alguma literatura, Célia, de família que possa ser sugerida para quem quiser estender o tema? Olha, eu usei esse livro aqui, Família Espiritismo, é uma edição da USP, então, da Universidade dos Espíritas de São Paulo. E tem Nossos Filhos São Espíritos, Do Hermínio Miranda. Que é muito bom, inclusive tem citações aqui nesse livro. Tem a vida e Família do Rodolfo Caligares também, apesar de ter algumas coisas assim, meio assim, desatualizadas, né, algumas coisas assim, mas a essência é muito boa. E da Joana tem uma coisa de volta também. Sim, da Joana de volta também tem do Chico também, tem muitas situações em que fala do próprio nosso lar ali, né? Ele fala do contexto familiar, das famílias que continuam, né? Se unem no espiritual, depois vão se reúnem de volta. As 2 coisas mais importantes da vida, que a gente não faz nenhum curso para enfrentar, que é criar filho e é viver em família, viver em casamento. É entrar de solo assim, ser o que Deus quiser. Hoje em dia a gente fez esse curso para noivado, mas não para casamento. É, Daí noivado